Oi, 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 gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para mais um Papo Joia Raiz e o tema de hoje são profissionais da joalheria. Por que eu decidi fazer esse tema, falar sobre esse tema com vocês? Porque eu recebi muitas perguntas a respeito do público-alvo do curso Design de Joias da Teoria à Prática. As pessoas me perguntavam assim: Sabrina, por que você colocou arquitetos como público-alvo do seu curso? Por que joalheiros? Por que designers de joias já atuantes? Eu vou tentar esmiuçar esse tema o máximo para vocês entenderem e terem clareza de tudo isso. Porque o processo de produção e criação na joalheria está mudando muito, o mundo está mudando muito com a tecnologia. E diversos profissionais estão sendo inseridos no processo de produção. E é isso que eu vou falar para vocês. Então eu vou ensinar o passo a passo de todos os profissionais que são requisitados na produção da joalheria, ok? Nós vamos começar com o processo de criação. Para falar sobre o processo criativo, eu podia pegar um podcast desses e fazer um papo joia raiz só sobre processo criativo. E eu vou fazer isso um dia para vocês, mas hoje eu vou só citar, tá? O primeiro passo, o primeiro profissional envolvido na criação da joalheria é o designer de joias. A função dele é criação, tá? A primeira coisa é a sensibilidade do designer, que ele vai utilizar toda essa sensibilidade que ele tem para criar. Ele vai imaginar, ele vai ver coisas, ele vai ter inspirações, tá? E aí nessas inspirações ele vai criar peças na cabeça dele. Depois dessa criação imaginária, assim, né? Ele vai esboçar essas peças no papel. Por que um esboço? Porque vai ser um rabisco mesmo. Não vai ser com normas, com técnicas e tal, que eu vou explicar para vocês depois. Então vai fazer o primeiro esboço. E aí desse esboço vai ver o que é possível ser feito, como é que fica, vai começar a imaginar como é que fica a peça, se a peça é confortável, se é usável, se é viável de ser produzida e se é comercial, e se tem alguém que vai usá-la, ok? Fez esse esboço, passou dessa etapa, falou, não, é legal, tá massa sim? Daí vai fazer um projeto, tá? E esse projeto com todas as normas técnicas que devem ser feitas mesmo, né? Que devem ser utilizadas. Com ponto de fuga, com perspectiva, com tudo do jeitinho que tem que ser. Depois, aí acabou a parte do design de joias. Ele vai pegar esse projeto todo bem elaboradinho aí e vai mandar para um técnico de rinoceros ou rinogold, tá? Que é o AutoCAD de joia. Aí esse profissional, que é o técnico de rino, vai passar isso para o programa, que é o AutoCAD de joia, vai fazer um projeto. Após isso, nós vamos entrar em contato com um gemólogo. Qual é a especificação e a necessidade de um gemólogo no processo de produção da joalheria? O gemólogo é o profissional que faz análise e certificação de gemas. Se o seu projeto tem gemas, é o nome científico de pedras preciosas e semipreciosas, é muito importante que você trabalhe e tenha um gemólogo de confiança ou um pedrista de confiança com vários anos de mercado. Porque na internet a gente compra vidros lindos, tá? Só que esses vidros, né, eles não são as gemas, não tem a classificação mineral da gemologia mesmo para aquelas pedras. Então, quando eu compro com um gemólogo, quando eu compro uma gema, uma turmalina paraíba, comprei a turmalina paraíba, eu sei que eu vou colocar no certificado de garantia e autenticidade daquela peça, daquela joia, eu vou colocar que aquilo é uma turmalina paraíba de tantos pontos, com tal cristalografia, com todas as especificações dela certinho, e eu tenho certeza que aquilo é exatamente o que eu estou entregando para o meu cliente. Então, com essa certeza que eu tenho mais segurança com o meu cliente. E isso gera confiança. E o joalheiro é um profissional de confiança, ok? E aí,
Mas aí eu liguei para o meu gemólogo de confiança, para o meu pedrista, e esse cara não tem a gema exata, com a coloração que eu quero, com os exatos milímetros que eu quero, com exatamente as especificações que eu quero. Não existe ali. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para um lapidário. O lapidário, existem diversos deles na capital brasileira das gemas, que é Teófilo Otoni. Então, existem diversos. Tem um que veio de Teófilo Otoni para cá, veio para gente aqui, para o Espírito Santo, e ele é o Coelho. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é um excelente profissional, ele foi meu instrutor lá na UFS também. E aí, ele vai fazer exatamente o que eu pedi a ele, tá? Eu vou pegar e vou falar, olha, eu quero uma esmeralda carré com a lapidação carré com 2 milímetros e tal. E ele vai fazer aquilo ali para mim. Exatamente aquela gema daquele tamanho, com aquela lapidação facetada, com tudo certinho, ou cabochão, da forma como eu precisar para atender aquele projeto. Porque se eu não tiver a gema adequada àquele projeto, eu tenho que fazer uma alteração no projeto inteiro, tá? Então, daí a importância da gente ter essa clareza no projeto, tá? Na ficha técnica do projeto. Sobre a ficha técnica do projeto, que o designer é que tem que fazer. No curso Design de Joias da Teoria à Prática, eu esmiuço toda essa ficha técnica, eu vou ensinar vocês certinho como vocês devem fazer essa ficha técnica, que é importantíssima para todo o processo de produção da joia, tá? Então, eu vou lá naquele lapidário, ele faz exatamente o que eu preciso, e aí o próximo passo é a impressão do protótipo em cera, tá? E aí, para fazer essa impressão, normalmente a gente busca uma fábrica que tenha esse aparelho, esse equipamento. Por que a gente não pode ter esse equipamento, né? Pode. Existem equipamentos de impressão 3D de 10, 15 mil reais no mercado. Só que elas não têm, esses equipamentos não têm a precisão de milímetros que a gente precisa para as cravações inglesas. Então, para peças mais grosseiras, que não tem muita cravação, elas servem. Só que para peças com cravações e tal, ela não tem essa precisão de milímetros, aí fica uma peça muito grosseira. Então, por isso, e como esses equipamentos com essa precisão toda e tal, para joalheria, eles custam em média 400, 500 mil reais, é inviável para um designer e um pequeno joalheiro terem. A máquina não vai se pagar, não vai ser necessária para a demanda que a gente tem de serviço. Então, a gente terceiriza esse serviço e vai para alguém que normalmente é um cara que tem e que atende toda uma região, tá? Normalmente funciona assim, tá? Então, a gente vai fazer a impressão desse protótipo. Fez a impressão do protótipo, a gente vai contatar um novo profissional, que é o cravador de gemas, tá? O cravador, ele vai fazer a cravação no protótipo em cera. O benefício da prototipagem 3D para joalheria, principalmente para joias com muitas cravações, é que o acabamento fica perfeito e as gemas não são, como eu posso falar, elas não têm uma perda tão facilmente. Elas são muito mais difíceis de perder as gemas dela. Como é que eu posso explicar para vocês? A gema é cravada no protótipo de cera, então vai para fundição, fundição por cera perdida. Aquece no forno, aquela cera derrete no molde de gesso e completa aquele espaço que ficou vazio com ouro, mas a gema estava lá. Então, a gema vai ser abraçada pelo ouro ainda em estado líquido. E aí ele vai enrijecer, vai ficar em estado sólido só depois de ter abraçado a gema. Então, foi ele que abraçou a gema. Então, a gema está no lugar dela, está completamente abraçando, o ouro vai completamente abraçar a gema. Dá para entender isso? É muito diferente de você pegar uma peça com ouro já em estado sólido e cravar ela ali, né? Que vai ter um espaço para ela, né? Ela foi colocada ali de uma forma, como é que eu posso explicar para vocês isso? De uma forma mais
mais grosseira, né? Então, assim, existem cravadores que têm uma cravação maravilhosa, que já tem 50 anos de mercado. Inclusive, eu trabalho com um desses, tá? Eu terceirizo esse serviço com um desses. Eu fiz técnica de lapidação na UFES, fiz até o meu instrutor foi o Coelho, tá? Esse lapidário. Então eu fiz técnica de lapidação, eu sei lapidar, eu estudei isso, tanto a teoria como a prática, eu fiz na prática mesmo, só que eu não sou especialista nisso, eu nem tenho equipamentos de lapidação. Então terceirizo esse serviço. Então existem cravadores que a gente vai até eles, parece que a gema, na hora que vê os caras de tanta experiência, tanta autoridade que eles têm, eu acho que elas ficam com medo deles, já se enfiam dentro da joia, entendeu? Brincadeira, gente. Só que é uma coisa assim mesmo, né? É uma questão de experiência, né? Para trabalhos manuais. Então esses caras já têm uma experiência muito grande e a gente busca o serviço deles para ter uma coisa bem precisa, tá? O outro profissional que nós vamos procurar vai ser o ourives. Em casos de joias feitas artesanalmente, ele vai fazer praticamente tudo. Ele vai pegar o projeto do design, ele vai fazer os lingotes, ele vai fazer as soldas, ele vai laminar, ele vai polir, ele vai lixar, ele vai fazer tudo. Tudo que tiver que fazer vai ser ele que vai fazer. Ok? Vai trabalhar com a serra, tudo. Todo o processo vai ser o ourives que vai fazer para a produção artesanal. Se a peça for prototipada, se for uma produção por prototipagem, a função dele vai ser fazer as ligas, preparar as ligas para mandar para a fundição, para colocar na máquina, né? E o polimento final, vai ser limpeza e polimento da peça, que é bem menos o trabalho, é bem menor o trabalho, mas não é menos importante, ok? Porque polimento é tudo. E todo esse polimento, todo o acabamento da peça é determinado lá no início do processo, na ficha técnica que o designer de joias faz. Por isso a importância do designer de joias ter clareza e ser preparado para o trabalho, ok? O penúltimo profissional que nós vamos colocar aqui vai ser o designer de joias ou o joalheiro. Ele vai voltar para o processo. Por quê? Porque ele vai preparar embalagem personalizada, caixinha personalizada, certificado de garantia e autenticidade personalizado, vai ver todo o marketing daquela peça ou coleção, como vai ser feito e vai fazer a precificação. Na precificação ele vai ter que pegar toda a mão de obra de todos esses profissionais que foram inseridos no processo desde o início e todos os equipamentos utilizados, bem como todo o material utilizado. Então ele vai ter que colocar tudo isso na ponta do lápis para fazer a precificação dessa joia, ok? Por último, nós temos o vendedor da joia, tá? Muitas vezes o joalheiro ou o designer de joias, quando são pequenos produtores, eles acumulam essas funções todas e eles acabam jogando nas 11, né? É o que a gente vê comumente hoje em dia. Então ele vende também, então ele faz a entrega para o consumidor final, tá? Mas existem casos também de joalherias maiores que existe um vendedor que está ali só para vender, atender o consumidor final. Então por isso ele precisa entender do processo inteiro. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês e eu vou tentar responder agora as principais perguntas que eu recebi nesses últimos dias ali. Vocês me perguntaram muito, por que o arquiteto é o público-alvo do curso Design de Joias da Teoria Prática? Por que um arquiteto? Porque um designer de joias é um arquiteto da joia, ok? Então o arquiteto ele já tem uma familiaridade muito grande, tanto com a arte, tem essa sensibilidade artística e tem também a facilidade do trabalho técnico mesmo, de todas as questões técnicas do projeto. Então ele vai ter uma facilidade muito maior. É muito comum a gente ver arquitetas e arquitetos que se tornam designers de joias já formados e tal, e que de repente decidem ir para esse ramo, tá? Então é bem comum.
Então, por isso que eu escolhi esse tipo de profissional como meu público-alvo. Por que joalheiros e designers de joias mais já atuantes? Uma vez eu estava em um cravador, que não era o Coelho, tá? Que prestava serviço para mim. E ele estava comentando de uma designer super famosa, com um trabalho muito bem conceituado, muito bacana, que tem tem loja espalhada para tudo que é canto. E essa moça, ele estava falando que ela não entendia nada de ligas metálicas e de coloração. Ela não entendia do que ela fazia. E aí minha primeira reação foi falar, gente, mas isso aí é só porque ela não estudou as técnicas, porque ela entende tudo do comércio e dá super certo lá para ela e tal, e faz a precificação. Só que ela precisava estudar toda essa questão teórica e técnica para ela poder dialogar com o cravador e o ourives. Era só isso que faltava para ela ser uma profissional mais completa, né? E isso é a coisa mais fácil que existe. Agora existe esse curso aqui, entendeu? Que ela, enquanto não chega cliente na loja, na vida dela corrida, ela pode assistir uma aula e já ganhando conhecimento, entendeu? Então, por isso que eu coloquei joalheiros e designers de joias já atuantes no mercado, mas que não estudaram, porque é um curso muito novo, é uma profissão muito nova. E esse curso veio justamente para suprir essa lacuna. E para que você, que já é atuante no mercado, tem uma vida corrida, tem um negócio para cuidar e não tem tempo de ir adaptar toda a sua vida a um curso, possa estudar e possa adquirir conhecimento. Ok? Por que os vendedores? Gente, um vendedor de joias, ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo. Porque aí quando chega o cliente para fazer a compra com ele, ele vai saber exatamente qual é o produto que vai suprir a necessidade daquele cliente, que vai atender aquele cliente com excelência, né? O cliente vai chegar, vai falar a necessidade dele, ele vai falar, olha, o melhor produto para te atender vai ser esse aqui. Aí vai falar com ele qual é o produto e o cliente vai ficar satisfeito. E um cliente satisfeito chama muitos outros. Esse atendimento de excelência dá-se com como que eu posso falar? Com o conhecimento do produto que ele está vendendo, tá? Então, o vendedor ele precisa conhecer o produto que ele trabalha, para ele poder atender o cliente dele com excelência, ok? Então, esse curso vem também para suprir essa lacuna e para formar vendedores de joias que tenham conhecimento e que sejam excelentes vendedores também, tá? Então esse foi o Papo Joia Raiz de hoje, tá? O tema foi profissionais da joalheria, os novos profissionais da joalheria. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Vocês podem me mandar perguntas, podem me mandar sugestões, tudo aqui nos comentários, por direct. Eu respondo sempre vocês, tá? Beijo, beijo, beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e faz o comentário aí. Beijo!